Bom, os fios que eu vou estar utilizando para fazer essas almofadas são os fios Unique Classic lá da Meliá Fios, tá? Eu escolhi a espessura de 5 milímetros porque eu acho que fica um acabamento mais bonito. Então, por isso, eu escolhi a metragem de 5 milímetros para poder adiantar um pouquinho mais o trabalho, ele crescer um pouco mais rápido, tá? E também porque fica um acabamento muito legal, eu gosto de trabalhar com essa espessura. Nós vamos precisar para uma almofada de 2 rolinhos, tá? Então, eu vou fazer uma nessa cor e uma nessa cor. Essa cor aqui é a cor outono, tá? Essa é a cor que eu vou estar utilizando para fazer da metade do vídeo para frente com vocês. E aqui, a outra cor é o mint, tá? Essa cor aqui, ó. Bem bonita também, ele é um verde água bem clarinho, coisa mais linda. Então, eu vou estar utilizando essas duas cores aqui, 2 rolinhos de cada. A almofada que eu vou utilizar, ela tem a medida de 40 por 40, tá? Então, eu comprei essa daqui, ó, 40 por 40. Comprei na Pernambucanas, eu paguei R$13,99 nelas, tá? R$12,99, na verdade. E é essa a medida. Não sei se vocês vão encontrar aí na cidade de vocês, Pernambucanas ou não, mas vocês podem encontrar em outras lojas, né, de cama, mesa e banho, ou vocês podem comprar os enchimentos também para vocês fazerem. Vocês fazem a capa e colocam o enchimento dentro, tá bom? Vai precisar também de um zíper, tá? A medida que a gente vai fazer é de 40 centímetros, então você pode pegar um zíper de 40 ou 50 centímetros. Tesoura, isqueiro, você vai precisar também, porque a gente tá trabalhando com um fio que desfia. A agulha que eu vou estar utilizando é a agulha número 5, tá? Deixa eu pegar ela aqui para mostrar para vocês. É a agulha número 5, mas se vocês quiserem, podem trabalhar com uma agulha menor para fazer os acabamentos, tá? Ou se quiser uma agulha de tapeceiro também, fica a seu critério. Se você for pôr etiqueta, uma etiqueta e linha e agulha pra gente fazer a costura tanto do zíper quanto da etiqueta, ok? Esses são os materiais principais que a gente vai utilizar. Se você gostar de utilizar pegamil e não queimar e grudar, também fica a seu critério, ok? Então, isso daqui é o que a gente vai precisar. Uma fita métrica, se você quiser conferir a medida junto comigo. E agora sim, vamos lá para nossa aula dessa almofada que é linda. Para fazer essa almofada aqui, eu vou estar utilizando agora, no início do vídeo, o fio na cor mint, tá? Como eu falei para vocês, já passei a espessura, tudo certinho. São 2 rolinhos para cada almofada nessa medida de 40 por 40, tá? A gente não utiliza tudo, vou pegar aqui para mostrar para vocês o que sobrou. Olha só, isso daqui foi o que sobrou do segundo rolinho dessa almofada, tá? Então, com 1 rolinho e meio, mais ou menos, eu consegui fazer toda a almofada, parte da frente, parte de trás. E ainda sobrou tudo isso daqui que eu posso fazer uma bolsa também, tá? Então, o rendimento foi bem bom. E eu vou estar utilizando agora essa cor com vocês aqui no início, tá? Então, pra começar, a gente tem que fazer aqui 30 correntinhas, tá? Então, a gente vai utilizar aqui 30 correntinhas pra fazer essa almofada, pra fazer a medida dela, tá? Então, eu vou fazer aqui as 30 correntinhas. 30 correntinhas feitas, então. Agora, você vai virar essas suas correntinhas e atrás você vai visualizar essas argolinhas aqui, ó. Atrás de cada correntinha, tá vendo? Você vai introduzir a sua agulha aqui, você vai pular essa primeira, tá? Ó, deixa eu focar aqui pra vocês. Vocês vão pular essa primeira, vão vir na segunda aqui, ó, e vão fazer ponto baixo, tá? É um ponto baixo pra cada argolinha dessa, tá bom? Ó, pego na argolinha e faço um ponto baixo. Dessa forma, ó, venho aqui embaixo da argolinha, laço e faço um ponto baixo. Venho aqui embaixo da argolinha, laço, faço um ponto baixo. E assim até chegar lá no final. Deixa eu mostrar pra vocês que aqui no final, ó, tem essa argolinha. Deixa eu focar, opa. Tem essa argolinha e tem essa daqui, ó, que parece que fica meio solta. Eu faço um ponto baixo nessa daqui também, tá? Então, faço um ponto baixo aqui, já vem. Fiz aqui, então, os 30 pontos baixos, tá? Até chegar aqui na última argolinha. Quando chegar aqui, você vai subir uma correntinha, virar o seu trabalho e vai voltar fazendo uma carreira de pontos baixos normal primeiro, tá? Então, ó, em cada espacinho desse daqui, você vai fazer um ponto baixo. Então, eu introduzo a agulha aqui, faço um ponto baixo. Venho aqui, opa, pulando uma, venho aqui,
faço um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E assim até chegar lá no final. Chegou no final, sobe uma correntinha e vira o seu trabalho. Fiz, então, meus pontos baixos, já subi uma correntinha e agora a gente vai começar a trabalhar esse ponto aqui da parte da frente da nossa almofada, tá bom? Então, como que é feito? É um ponto baixo, mas pegado de uma forma diferente. Então, vira o seu trabalho, tá? Não se esqueça, todas as carreiras você sobe uma correntinha no final, tá? Então, venho aqui agora, ó. Antes, a gente pegava para fazer ponto baixo aqui nesse espacinho, certo? A gente introduzia a agulha aqui. Vai ser isso, só que um pouquinho diferente. Vocês estão vendo que aqui embaixo, ó, tem essa laçadinha, tá vendo? Essa laçadinha aqui. É a laçada que vocês vão introduzir a agulha embaixo dela, ó. Então, você vai pegar ela, passar pro outro lado, laçar o fio e fechar um ponto baixo. Dessa forma. Novamente, abra aqui, ó, espacinho, ó. Vocês estão vendo a alcinha, tá? Então, você vem, tem a alcinha aqui, ó, essa da frente e a alcinha lá de trás. Pode ser qualquer uma, não tem problema. Eu gosto de pegar a lá de trás. Então, eu venho, ó, passo por baixo daquela alcinha, ó. Deixa eu focar aqui pra vocês visualizarem, ó. Passo por baixo daquela alcinha, laço, fecho meu ponto baixo. Aqui no espacinho tem uma laçadinha. Então, eu venho e faço meu ponto baixo, ó. Abro aqui os pontos. No começo, para você visualizar melhor, você pode abrir assim os pontos. E você vai ver essa laçada inicial aqui e a lá de trás. Eu gosto de pegar a de trás, tá? Essa daqui, ó. Gosto de pegar nela, laço, fecho meu ponto baixo, tá? Então, lembrando, em cada espacinho desse, você vai fazer o ponto baixo dessa forma, tá? Essa parte da frente da almofada é toda trabalhada dessa forma aqui, pegando nessas alcinhas, tá? Vocês vão fazer aqui 52 carreiras desta forma, sem tirar nem pôr, é igualzinho, tá? 52 carreiras para dar a altura que a gente precisa. Ó. Vou fazendo aqui até o final da minha carreira. Lembrando que no meio desses espacinhos aqui, você não vai pegar com a agulha embaixo das alcinhas, você vai pegar embaixo dessa alcinha que fica lá dentro, ó, tá vendo? Essa alcinha aqui atrás, ó, tem essa da frente e essa de trás. Você vai introduzir a agulha lá na de trás, tá? Isso vai fazer com que seu ponto baixo fique preso e mais alongado. Depois que você pegar o jeito, você vai ver que é bem simples e bem rápido de fazer, tá? Então, eu vou fazer isso daqui por 52 carreiras, como eu disse. Eu vou só chegar aqui no final pra vocês, pra mostrar um negócio. Ó, então, vou fazendo aqui. Vou chegando no meu final da carreira. É um ponto que fica muito bonito, bem detalhado. Vocês podem fazer toda a parte da almofada com esse ponto, mas vai bem mais fio, tá? Não vai sobrar daí, provavelmente, aquele tanto de fio que eu mostrei pra vocês. Vai sobrar bem menos, mas fica a critério de vocês. Então, ó, cheguei aqui no meu último, ele fica bem mais apertadinho, tá? Mas você encontra a alcinha tranquilamente aqui e faz o seu ponto baixo. Sobe uma correntinha, vira o seu trabalho e repete a mesma coisa, ó. No meio desses espacinhos aqui, tem a alcinha que você vai laçar e fazer o seu ponto baixo, tá? Então, façam isso daqui por 52 carreiras. Vai ficar esse ponto maravilhoso aqui, tá? Ele vai ficar de assim. Olha que lindo que é. Então, façam aí e eu já volto pra gente continuar. Meninas, já fiz essa parte então, tá? Já terminei de subir as carreiras necessárias pra fazer essa medida, tá? Da parte da frente da nossa almofada. Eu vou medir aqui pra vocês verem a medida que ela ficou, tá? De altura, até agora, ela ficou com 37 centímetros, tá? Da ponta aqui onde eu finalizei, da ponta que eu iniciei, ó, 37 centímetros, certo? E de largura, ela ficou com 39, tá? 39 de largura aqui, ó. 39, tá? Então, essa é a medida que eu vou fazer a parte da frente, tá?
A almofada é 40 por 40, mas eu vou deixar essa medida, porque essa almofada que eu comprei, ela é molinha. Então, eu consigo dar uma apertadinha nela e colocar ela de uma forma mais uniforme dentro da capa depois, tá bom? 51 carreiras, tá? Então, essa parte toda com esse ponto foi trabalhada 51 carreiras, fora a de ponto baixo aqui que a gente iniciou, tá? Então, 52 com ela. Não se incomodem dela ficar meio curvada aqui assim, não tem problema, você pode dar uma esticada, tá? E aqui que a gente vai fazer aqui agora, a parte de trás da nossa almofada, certo? E para fazer essa parte de trás, nós vamos trabalhar também pontos baixos, mas não do mesmo jeito que a gente estava trabalhando aqui na frente. Só pontos baixos vai e vem normal, tá? Então, eu fiz aqui o meu último ponto, desse jeito aqui, subi uma correntinha, certo? Vou virar meu trabalho e vou voltar fazendo pontos baixos, normal, ó. Pegando aqui embaixo dos furinhos, tá vendo? Agora, você vai pegar aqui embaixo, normal, não vai pegar na alcinha aqui que a gente tava pegando. Então, eu venho, ó, normal agora, e faço os meus pontos baixos. Desta forma. Sigo fazendo. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiz toda essa parte aqui e sobrou isso daqui de fio, tá? De um rolinho. Então, eu não abri outro rolinho ainda. Vamos ver quanto vai dar pra fazer com esse daqui, mas obviamente eu vou precisar abrir outro rolinho, tá? Então, sobrou isso daqui após eu finalizar todas essas 52 carreiras de pontos baixos da parte da frente da nossa almofada. Agora, a gente vai começar a fazer a parte de trás, né, que é o ponto baixo, vai e vem normal. Tenho isso daqui de fio. Vou ver quantas carreiras vai dar e mostro para vocês depois. Mas sim, vamos precisar de 2 rolinhos, tá? Igual eu falei na lista de materiais. Então, você vai seguir aqui, ó, fazendo os seus pontos baixos normalmente. Olha só. Bem certinho aqui. Lembrando de não fazer um ponto muito apertado, também não muito frouxo, mantenha uma tensão adequada aí dos seus pontos, tá? Para ficar uniforme essa peça. E não estiquem, tá? Não estiquem, essa parte que a gente já fez, porque você quer que esses pontos fiquem bem fechadinhos, igual eles são, ó, bem fechadinhos, tá? Então, se você esticar, vai ficar uns furinhos muito à mostra e a gente não quer isso. Então, venho fazendo meus pontos baixos, finalizar essa carreira aqui com vocês e iniciar a próxima. Aí, eu volto quando eu finalizar essas carreiras, tá? Eu vou contar quantas carreiras deu, vou passar para vocês. Voltei para mostrar para vocês antes a quantidade de carreiras que eu consegui fazer com o ponto baixo vai e vem com o restinho de fio, tá? Eu consegui fazer 11 carreiras e meia, olha só. Consegui fazer as 11 carreiras e consegui fazer tudo isso daqui da 12ª carreira. Faltou aqui 6 pontos para mim terminar a carreira. Então, aqui agora eu vou fazer a emenda desse fio aqui com o outro rolo. Como que a gente faz isso? Corta essa pontinha que já vem queimada dela, abre o outro rolinho, tá? Lembrando que essa é a cor outono, no vídeo ela tá um pouco mais clara por causa da iluminação, tá? Então, eu pego a ponta do outro fio aqui, ó, corto ela, que ela também já vem um pouquinho queimada, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, ela já vem um pouquinho queimada, corto, venho com o meu isqueiro, seguro uma perto da outra, ó. Bem pertinho assim, grudadinha. Vou vir com o isqueiro queimar e aperto uma na outra. Cuidado para não queimar o dedo, tá? Aperto bem apertadinho, ó, ficou grudado já. E vou continuar a fazer minhas carreiras. Lembrando que essa parte aqui que a gente colou, ó, às vezes pode ficar marronzinho. Então, o que que você pode fazer? Você vai fazendo os seus pontos. Se for para a parte de dentro que ele ficar quando você fizer o ponto, não tem problema, tá? Agora, se for ficar pro lado de fora, você vai ter que esconder na hora que você estiver fazendo os pontos. Então, você vai fazer já com a perspectiva de esconder ele, ó. Vou fazer aqui, seguro. Ele vai ficar, ó, lá para a parte de dentro da minha peça, tá vendo? É para a parte de dentro, então eu venho e continuo fazendo os meus pontos sem problema, porque essa parte marronzinha vai ficar para dentro da minha almofada. Sempre esconda essa parte do arremate, da união dos fios, para a parte de dentro da sua almofada, tá? Para ficar um acabamento bem bacana. Cheguei no final, subo uma correntinha e agora sim eu vou seguir fazendo as minhas carreiras.
Bom, terminei então as minhas carreiras de pontos baixos, tá? Vai e vem, normal. A gente começou aqui, certo? No final da parte da frente da nossa peça. E eu fiz aqui 44 carreiras de ponto baixo, tá? Então, dali onde a gente começou até aqui no final, eu fiz 44 carreiras de pontos baixos, ok? Essa é a quantidade que eu fiz. Vocês estão vendo que no canto tá um pouquinho maior a parte que vai ser a parte da frente. Só dá uma puxadinha, ó, nessa parte de trás dos pontos baixos que a gente fez, tá bom? Só pra dar uma alinhada. Não se preocupem, porque a gente vai fazer a costura das laterais, então vai ficar tudo bem certinho, tá? Após você finalizar aqui a sua última carreira de pontos baixos, eu já subi uma correntinha e cortei o fio. Cortou o fio, puxa ele todo, tá? Já queima a pontinha aqui rapidinho para não desfiar. E você vai puxar essa parte desse fio pro lado de dentro para fazer o acabamento, tá? Então, como que você vai fazer isso? Aqui tá a sua ponta. Você vai vir aqui, ó, bem embaixo de onde sai aquele ponto. Bem aqui, ó. Você vai ver na hora que você estiver fazendo aí. E vai puxar esse fio pra cá. Opa! Pode dar uma escapadinha, ó. Puxei. Agora, você vai puxar ele entre os pontos aqui, tá? Então, ó, puxo ele aqui entre os pontos. E você pode esconder entre uns 3, 4 pontos. Não precisa ser muito, tá? Porque vai ficar pro lado de dentro essa parte aqui. Ó, dessa forma, tá? Então, passei aqui pra dentro, ó, ajusto o cantinho, venho aqui, corto, deixo só uma pontinha, queimo essa pontinha, cuidado pra não queimar o seu trabalho. Ó, deixo ela queimar e aperto pra baixo do último ponto que ela tá saindo. E puxo esse ponto por cima pra ficar bem acabado, tá? Como é por dentro, não tem problema aparecer um pouquinho queimado, tá bom? E a gente vai fazer a costura do lado avesso, certo? Como assim? A gente vai pegar, ó, aqui é o lado certinho da minha peça, a parte de trás, com o acabamento que tá lá pro dentro, ó. Aqui é o lado de dentro, aqui é o lado de fora, tá? Essa aqui é a parte da frente da nossa almofada, lado direito. O que você vai fazer? Vai juntar esse lado direito com o lado direito aqui dos pontos baixos, dessa forma. Aqui é o avesso, ó. Esse e esse é o avesso da nossa peça. Vai juntar um com o outro pra gente poder fazer a costura. Pode dar uma puxadinha assim, tá? E a gente vai costurar agora. Então, pra fazer o fechamento das laterais, eu vou utilizar ponto baixíssimo, tá? Eu vou utilizar a mesma agulha número 5 que eu estava utilizando. E como que é feita essa costura? Você vai vir bem na ponta aqui, tá? Vai escolher um ponto bem certinho, ó. Tem todos esses espacinhos entre os pontos, é onde você vai pegar, tá? Ó. Estão vendo todos esses espacinhos aqui? É onde você vai introduzir a sua agulha para fazer os pontos, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, tá? Então, eu pego aqui, ó, as duas pontas, venho com o fio, deixo uma pontinha para fazer o acabamento depois, puxo aqui, puxei, vou vir no próximo espacinho aqui, ó, e no próximo espacinho lá da parte de trás. Puxo o fio do novelo aqui pra frente e vou puxar esse pra dentro desse. É o ponto baixíssimo, tá? Ó, então, eu venho, vou fechando com ponto baixíssimo. Sempre pegando nos espacinhos dos pontos, ó. Aqui tem um espacinho, pego lá do outro lado também, fecho. Aqui tem um espacinho, pego lá do outro lado, fecho. Espacinho, fecho. Dessa forma, até chegar lá no final. Você vai repetir esse processo nas duas laterais, tá? Não vou mostrar as duas porque é o mesmo processo. Então, ó, vai ficando esse detalhe aqui, ó, de acabamento com baixíssimo. Depois a gente vai desvirar essa peça, tá? Então, relembrando, tem um espacinho aqui, pego aqui e lá do outro lado, tá? Pegando as duas bases, tá bom? Não se esqueça disso. Então, puxo pra cá, puxo esse pra dentro desse, dessa forma. E assim, o nosso fechamento de baixíssimo vai ficando desse jeito aqui, ó. Fica bem bonito, tá? Ele não vai aparecer, mas é só pra gente ter uma costura bem bonita na hora que desvirar, tá? Então, eu vou fazer as minhas costuras aqui e volto pra desvirar com vocês e a gente poder costurar o nosso zíper e depois poder colocar a almofada dentro da nossa capa, tá? Então, olha só, já fiz aqui a costura e o acabamento nessa lateral, já costurei também essa lateral, fiz o acabamento nessa ponta e vou mostrar o acabamento pra vocês aqui nessa pontinha, que é igual, tá? Mesma coisa que fizer aqui, vocês vão fazer nas outras pontas, ok? Então, eu cortei o meu fio já,
fiz o meu último baixíssimo, deixa eu focar aqui pra vocês, ó, meu último baixíssimo, cortei o fio e eu vou agora fazer o mesmo processo que eu já mostrei pra vocês. Vou puxar essa pontinha de fio entre alguns pontos, tá? Esse é o acabamento, esconder essa pontinha de fio entre os pontos, ok? Lembrando que não precisa ser tantos e tantos pontos pra você esconder. Eu vou puxar ele aqui pra baixo, que eu acho que vai ficar melhor. Ó, então eu venho aqui e vou escondendo esse fio. Aqui já tá bom, eu corto, deixo só uma pontinha pra gente queimar, lembra? Ó, deixei uma pontinha aqui, queimo ela, cuidado pra não queimar o trabalho, mesmo sendo do lado avesso, né? É bom a gente tomar um cuidado. Deixei ela queimar, ó, eu assopro e aperto ela pra baixo do último ponto que ela tava saindo, pra ela ficar escondida aqui, tá? Ó, e aí já tá feito o nosso acabamento. Eu repeti esse mesmo acabamento em todas as pontas, tanto aqui no cantinho, ó, na parte de cima, quanto nas partes de baixo aqui. O que que você vai fazer aqui agora? Você vai desvirar essa almofada, né? Essa capa. Então, você puxa, ó, empurra as pontinhas pra ficar mais fácil pra você puxar. Então, empurra e puxa elas pra cá. Com cuidado também, pra não esgarçar muito a costura, tudo isso, tá? Então, ó, vai puxando devagarzinho, vai ajeitando, demora um pouquinho, às vezes, pra gente não puxar de uma vez e não esgarçar todo esse trabalho, tá? Olha só como é que vai ficando na hora de desvirar. Ó, ajeita as pontinhas, ó, empurra com a mão as pontinhas, os cantinhos, ajeita bem bonitinho, ó, o outro cantinho lá, ó, ajeito bem. Aqui também, ó, os cantinhos onde a gente fez a costura, ficou assim, ó, tá vendo? Então, fica esse detalhe aqui quando a gente desvira, tanto de um lado quanto do outro. Então, a gente tem que acertar essa costura. A gente vai ajustando, o crochê é ajuste, ó. Dá uma dobrada, do lado de cá também. E vamos formando aqui essas partes da nossa almofada, ó. Dou uma ajustada, uma puxadinha dos lados de cá, na parte de cima também. A gente vai costurar o zíper, mas você pode primeiro aqui encaixar a sua almofada aqui dentro pra você ver como que ela vai ficar, tá? Olha só, coloquei minha almofada aqui dentro pra vocês conseguirem visualizar, ó. Como eu falei aqui nas pontinhas, talvez não fique muito bem cheinhas, então você pode colocar um tecidinho, né, uma espuma aqui, fica a seu critério, tá bom? Mas ela fica bem firme também, ó. Aí já fica a parte da costura que a gente fez, ó, com parte do ponto baixo vai e vem, tá? Que é a junção da parte da frente com a parte dos pontos baixos que a gente começou a fazer pra fazer a parte de trás. E aqui ficou assim, ó, aberto. Você pode colocar o zíper, como eu vou fazer aqui agora, pra poder tirar essa capa e lavar. Ou você pode simplesmente, ó, juntar as partes aqui e fazer ponto baixíssimo aqui na frente também. É uma opção, se você não quiser tirar a capa pra lavar, tá? Também fica muito bonito, eu já fiz uma outra dessa forma, fica bem legal também. Mas eu optei por colocar zíper nessa, pra poder tirar a capa e lavar, tá? Quando empoeirar aí, eu acho que fica bem mais fácil. Então, essa é uma outra opção, você pode fechar aqui com pontos baixíssimos ao invés de colocar um zíper. Bom, pra costurar o zíper, é uma costura simples de vai e vem, tá? Pra gravar aqui fica um pouquinho ruim, mas eu vou tentar gravar pra vocês. A nossa base aqui ficou com mais ou menos 40 centímetros, né? Porque quando a gente faz a costura, ele diminui um pouquinho das laterais. Eu comprei um zíper aqui de 50 centímetros, certo? No tom do fio. Só que eu não vou cortar esse fio quando eu terminar a costura aqui no canto. Eu vou deixar essa parte do zíper sobrando lá pra dentro, tá? Fica a seu critério se você quiser cortar, tá bom? Não tem problema. Eu acho que fica mais seguro dessa forma, porque cortar o zíper aqui e queimar a pontinha dele, eu acho que não fica um acabamento muito legal. Fiz isso na outra, mas eu acho que assim fica melhor. Gostei, que eu fiz em uma bolsa também, então eu acho que fica bem legal. Então, você vai precisar da agulha com a linha, tá? De preferência do tom do zíper que você vai utilizar, mas ele não vai aparecer ali dentro, então não tem problema se for uma cor diferente. Eu gosto de abrir um pouquinho o zíper assim, ó,
Eu tinha comprado um mais largo pro outro e pra esse eu só encontrei nessa finurinha aqui. Mas eu gostaria que fosse um pouquinho mais largo, porque eu acho que fica mais firme ele na hora de abrir e ter que tirar a almofada, tá? Então, pra costurar, ó, aqui é o lado certinho da nossa peça, já desvirei ela. E vocês vão ver que aqui, ó, tem as costuras da nossa almofada, tá vendo? Tem essas costuras aqui. O que que você vai fazer aqui? Ó, as pontinhas têm que ficar cada uma de um lado dessa costura. Desse jeito aqui, ó. A costura tá no meio e elas têm que ficar rentes uma à outra, só que cada uma de um lado dessa costura. Ó, novamente, a costura tá aqui, tá vendo? Então, você tem que colocar essa pontinha aqui e essa pontinha aqui. Só que elas têm que ficar um pouquinho interligadas, ó. Pode colocar um pouquinho em cima uma da outra, assim, mas na direção aqui da costura, certo? E aí, você vai fazer aquela costura vai e vem. Eu sou péssima pra costurar zíper assim, principalmente gravando, mas eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Eu gosto primeiro, antes de costurar o zíper, vir com a minha agulha, aqui perto de onde eu vou costurar, ó, e passar primeiro o fio pra lá, pro nozinho da minha linha ficar aqui dentro, na parte de dentro da peça. Coloco meu zíper aqui e vou vir agora de lá de fora pra dentro, sempre bem rente aonde saiu a minha agulha lá fora. Vou puxar aqui pra dentro, ó, e vou fazer a costura. Nessa pontinha, eu faço uma costura aqui, um vai e vem, pra firmar bem essa pontinha aqui, até porque é onde a gente abre e fecha o zíper, né? Então, tem que ficar bem firme essa costura aqui, pra não correr o risco de soltar. Então, eu vou pra lá, eu vou pra cá, como vai ficar pra parte de dentro, não tem problema fazer essa costurinha assim, tá? Agora, se você for bem perfeccionista, aí você vai ter que fazer com calma, fazer de um jeitinho só, tá? Então, eu vou costurando aqui. Eu gosto de deixar bem firme essa parte. Deixei bem firme essa parte, ó, lembrando que eu estou assim com o zíper, ele vai ficar assim, certo? Eu começo costurando ele de assim, ó, pra costurar essas pontinhas, tá? Eu já gosto de vir costurar outra pontinha aqui também, porque já tá rente, né, já tá próxima. E aí, eu termino de fazer a costura aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui primeiro. Eu faço essa costurinha prendendo essa pontinha e depois já sigo costurando aqui na lateral. Ó. Deixa eu dar uma olhada onde tá saindo a agulha. Eu gosto de pegar bem sempre onde tá saindo a agulha, pra ficar uma costura bem legal, não ficar aparecendo a linha branca lá do outro lado, né? Que é o lado direito da nossa peça. Então, você sempre olha onde tá saindo sua agulha, sua linha, e volta bem rente. Então, aqui eu acho que já tá bom. Vou voltar agora e vou começar a costura da lateral. Ó, o que você vai fazer aqui agora? Abre mais o zíper, tá? Com cuidado. E agora, ó, você vai colocar ele encostado aqui, tá? O negocinho do zíper aqui, ó, esses detalhezinhos, eu gosto de encostar certinho aqui, ó, nos pontos, tá? Pra não ficar muito pra baixo o zíper, mas também não muito pra cima. E aí, você vai fazer aquela costura vai e vem. Você vai passar de um lado pro outro. Eu vou pegar bem rente aqui primeiro, pra ficar bem preso. Ó, venho pra cá, bem aonde tá saindo a minha linha ali, eu volto pra dentro. E agora, eu volto lá pra fora novamente. Tenta não fazer um espaçamento muito grande da agulha, tá? Ó, volto novamente lá pra dentro. Opa. E volto lá pra trás. Desse jeito. Vai ficando a costura desse jeito aqui, ó. E você vai fazer isso dos dois lados da peça, tá? Ali onde eu falei que eu não vou cortar o zíper, é só seguir a costura. Prender o cantinho, igual a gente prendeu aqui, mas seguir fazendo a mesma costura de vai e vem depois aqui do outro lado, tá? Então, eu vou terminar de fazer essa costura aqui, tá? Quando eu chegar aqui no cantinho, eu mostro mais um pouquinho pra vocês. Então, olha só, cheguei aqui, ó, já costurei essa lateral, tá vendo? Tá ficando assim a costura, um vai e vem. E chegando aqui, ó, na outra costura do outro lado, ó, o que que você vai fazer aqui? Você tava costurando de assim, certo?
você vai puxar essa ponta que sobrou do seu zíper, se você deixou ponta, tá? Vai colocar ela pra dentro, vai virar, ó, desse lado. Puxa o cursor um pouquinho mais pra frente, pra não te atrapalhar na costura. Ó, segura ele em cima dessa costura. E aí, aqui, você vai costurar. Ó, eu tô com a minha linha e agulha aqui já. Então, eu vou puxar um pouquinho e vou ir lá pro outro lado, pra fora. Vou prender. Volto novamente. Ó, desse jeito aqui. Prendo um pouco esse canto, ó. Pode ficar um pouquinho dobrado, não tem problema. Vou prender um pouquinho essas pontas. Minha linha aqui, ó, embolou tudo. Volto lá pra fora. Vou pegar aqui em cima, que eu acho que vai ficar mais preso. Você pode cortar a linha também e voltar a fazer a costura, tá? Pra ficar mais firme e não ficar com esses detalhes aqui de linha babadada assim, tá? Eu vou cortar isso aqui depois, então por isso que eu tô fazendo a costura novamente aqui, ó. Mas façam isso que eu falei. Cortem o fio e façam a costura novamente, tá? Volto lá pra dentro, ó, pegando agora do lado de cá pra prender um pouquinho também. Ó, aqui, a gente fez aqui, agora vamos fazer do cantinho de cá. Essa minha linha tá com um nó, eu vou tirar esse nozinho e vou começar de novo a costura aqui com linha, tá? Então, como eu tava dizendo, ó, vou vir então aqui, pegando desse lado agora do meu zíper, pra poder prender ele também, esse lado aqui, ele ficar bem presinho. Puxa devagar pra sua linha não prender igual fez com a minha, tá? Eu vou só prender esse cantinho aqui e vou começar a costura lá pelo outro lado, tá? Por quê? Porque se ficar sobrando zíper, a gente consegue descosturar aqui e costurar novamente. Então, eu vou costurar esse cantinho, vou cortar a linha e vou começar a costurar o outro lado daqui pra lá, tá? Pra gente começar a costurar, ó, pela pontinha que a gente começou a costurar primeiro, aquela hora. E não correr o risco de ficar zíper sobrando. Aqui, acredito que não vai sobrar, mas, ó, sempre faz o teste. Se você quiser colocar alfinete também, tá? Pra segurar e você ter certeza que seu zíper vai ficar certinho aqui nos cantos, tá? Então, costurei aqui, agora eu vou começar novamente daqui pra cá. Se eu ver que vai faltar zíper ou sobrar, eu solto aqui e pra costurar aqui. Se eu ver que vai sobrar, eu prendo mais um pouquinho aqui, ok? Então, façam essa costura, vai e vem aí no zíper de vocês. Costura feita e pronto, você vai ter o seu zíper aqui já costurado, já colocado no lugar, olha só como é que fica. A ponta que eu deixei aqui dentro, ó, como eu disse, eu preferi deixar assim, tá? Eu achei que fica melhor, fiz numa bolsa e gostei assim também, do que cortar ele aqui no final, tá? Aqui no final, tá? Então, eu vou deixar ele assim, e aí é só a gente vir, ó, e fechar. Eu aconselho vocês a comprarem um zíper mais largo, igual da outra almofada, tá? Ó, desse daqui, que é um zíper mais larguinho. Eu acho que fica melhor o acabamento, mas nesse tom aqui eu só achei esse mais fininho. Então, foi esse mesmo, ó. Aqui é só fechar direitinho, ó, e vai tá colocado o seu zíper bonitinho. Agora é só colocar a sua almofada aqui dentro. Eu vou colocar a minha e mostrar pra vocês um pouquinho da cor e do ponto. Olha só que maravilhoso que ficou esse ponto aqui. Você pode utilizar para outras peças também, tá? Você pode fazer bolsas, tapetes. Fica muito linda essa trama. Eu gostei bastante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa trama, dessas nossas aulas. E se vocês fizerem tanto as almofadas quanto os colares de mesa, me marquem lá no Instagram, marquem a Meliá também. E marquem a Tecerama também, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem, que vocês façam. Quero compartilhar os trabalhos de vocês. E é isso daí. Vou deixar um pouquinho do vídeo agora mostrando detalhes dessas peças aqui maravilhosas aí pra vocês, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.